Capítulo 473 Estátuas marciais. Entre essas pessoas, algumas delas apenas agradeceram e saíram. Eles nem sequer disseram a Fei seus nomes. Havia pessoas piores. Alguns deles nem sequer disseram obrigado. Assim que viram que estavam em segurança dentro do palácio mítico, olharam em volta, gananciosos, e saíram rapidamente sem dizer nada. Essas pessoas queriam descobrir tesouros e segredos que outras pessoas não encontraram antes. Fei apenas balançou a cabeça e não disse nada. Logo, todas as pessoas que foram salvas por Fei partiram por conta própria e desapareceram nas ruas feitas de pedras amarelas. Eles estavam aqui para diferentes propósitos, e por isso não se juntaram e exploraram juntos. O palácio mítico era enorme. Parecia ilimitado, como se fosse um mundo próprio. A barreira de energia invisível no topo do palácio mítico emitia uma leve luz, e parecia que a lua iluminava esse lugar. As estruturas deste lugar pareciam os palácios dos deuses. Seu estilo era completamente diferente das estruturas do mundo exterior, pois pareciam antigas. Embora houvesse mais de 400 mestres que haviam entrado neste lugar, isso não foi nada, já que o palácio mítico era tão grande e vasto. Vamos! Fei caminhou em direção ao centro do palácio mítico, e Azelbank seguiu atrás dele. Mesmo que este lugar parecesse calmo e seguro, ambos estavam muito conscientes de que ninguém sabia que tipo de perigo estava esperando por eles. Depois que eles caminharam para o leste da praça por cerca de 500 metros, Fei de repente viu uma estátua que tinha um rosto humano e um corpo de animal. Tinha pelo menos 40 metros de altura. Depois que Fei se concentrou nisso, ele de repente viu uma figura parada ao lado dele. Este homem foi um dos poucos que foram salvos por Fei, mas saiu sem agradecer a ele. Agora, não havia nem um pouquinho de energia vital nele. Ele estava morto. Fei andou perto desse homem e observou a situação. Ele descobriu que esse homem ainda tinha um sorriso em seu rosto sem vida, e os olhos deste homem ainda estavam abertos. Sua mão estava estendida, e parecia que ele estava olhando para esta estátua como se descobrisse algum tesouro. No entanto, toda a sua energia de vida e energia guerreira tinham desaparecido. Depois que Fei tocou levemente seu corpo, ele se transformou em uma nuvem de poeira. Então, mais de uma dúzia de pontos de luz de prata voaram da nuvem de poeira e foram sugados para dentro da estátua. A força deste homem não é suficiente, e ele teve sua essência sugada por esta estátua marcial, disse Azelbank, enquanto seguia em frente. Estátua marcial? Fei perguntou. Sim, a estátua à nossa frente é uma estátua marcial. É especial. Se um mestre tiver sorte o suficiente, ele ou ela poderá se comunicar com a estátua usando a energia espiritual. Cada uma das estátuas contém uma técnica de classe lua. Ouviu-se que as figuras poderosas e influentes fizeram estas estátuas em tempos antigos. Essa foi uma ótima maneira de seus descendentes aprenderem suas técnicas. No entanto, as técnicas aqui são úteis apenas para as elites de classe lua. É por isso que quase nenhum lorde de classe sol aparece aqui. Azelbank sabia muito sobre esse lugar e explicou isso a Fei com paciência. Entendo, Fei pensou quando ele estendeu a mão para esta estátua usando sua energia espiritual. Ele era muito mais poderoso que o mestre anterior, e ele não tinha medo da reação adversa. Assim que sua energia espiritual tocou esta estátua, ele sentiu uma forte sucção. Ele sentiu como se sua mente fosse puxada para um espaço cinza, e a técnica chamada Punho da Besta Cruel apareceu em sua cabeça. Fei olhou e sacudiu a cabeça. É uma pena que este Punho da Besta Cruel não seja adequado para um humano cultivar, e seu poder é mediano. É muito inferior em comparação com o meu punho invencível do Imperador, pensou ele. A habilidade de aprendizado de Fei foi ótima, e ele quase instantaneamente entendeu o conceito dessa técnica. Logo, ele percebeu que era mais adequado para os orcs usarem. É uma pena que os orcs tenham sido extintos neste continente, e essa técnica era praticamente inútil. Apenas as estátuas humanas contêm técnicas que podem ser usadas pelos humanos.
As técnicas contidas em outras estátuas não são adequadas para o cultivo humano, explicou a Zelbank. Além disso, quanto maior a estátua, mais poderosas são as técnicas. Claro, a reação potencial é mais aterrorizante também. Se Vossa Majestade estiver interessada, lembro-me de algumas boas estátuas marciais. Tanto faz. Meu objetivo é encontrar o altar mítico. O portão mítico só ficará aberto por 10 dias e eu não tenho tempo para coletar todas essas técnicas. Além disso, minha técnica atual não é inferior às técnicas documentadas aqui. Fei balançou a cabeça e disse: vamos nos separar aqui e procurar. Dessa forma, teremos maior chance de encontrar o altar mítico separados. Se o fizermos, poderemos entrar em contato um com o outro usando o método pré-arranjo. Ok, por favor, tenha cuidado, Sua Majestade. Vou procurar o altar no oeste, disse a Zelbank antes de desaparecer. Mesmo Fei ainda não conseguia ver como esse homem foi embora. O nível do necromante era muito alto. Fei pulou em um santuário com mais de 40 metros de altura e deu uma boa olhada nas estruturas ao redor. As estruturas na área eram de vários tamanhos, mas ele não podia ver o altar mítico que deveria ser muito alto. Ele pulou de volta para a rua e espalhou sua energia espiritual. Depois de localizar o centro do Palácio Mítico, ele correu em direção a essa direção. Depois de passar algum tempo aqui, Fei tinha certeza de que o misterioso mapa que Abramovich lhe dera no quinto baú era um mapa desse lugar. Ele viu todas as estruturas-chave registradas no mapa enquanto ele se movia. Fei memorizou o mapa, especialmente um caminho indicado em verde. Ele estava atualmente viajando de acordo com essa trilha, e ele não encontrou nenhum perigo. Havia algumas pequenas armadilhas mágicas no caminho, mas ele foi capaz de evitá-las desde que sua energia espiritual sentiu sua existência. Em menos de 10 minutos, Fei já avançou por mais de 3 quilômetros. Ele já havia visto alguns mestres em pé na frente de estátuas marciais tentando obter as técnicas contidas nelas, e ele também tinha visto alguns mestres que haviam entrado em grupos mágicos perigosos voluntariamente para se pressionar e tentar avançar para níveis mais altos. Além disso, havia cadáveres sangrentos de mestres no chão. Este era realmente um lugar perigoso. Depois de ver Fei que estava quase correndo em direção ao centro do Palácio Mítico, muitos mestres ficaram surpresos. Os perigos estavam por toda parte neste lugar, e até os mestres elites de classe lua cheia não podiam voar no ar e só podia andar devido às misteriosas restrições de poder neste lugar. Como resultado, poucas pessoas ousaram se mover em alta velocidade. Se eles ativassem uma poderosa armadilha mágica, eles morreriam com certeza. Aquele é o rei de Chambord. Tão rápido ele não sabe que é muito perigoso aqui. É ainda mais perigoso no interior do Palácio Mítico. Há 1 tonelada de armadilhas mágicas não descobertas e matrizes assassinas. Até mesmo os lords de classe Sol precisam ser cuidadosos. Este rei de Chambord é muito arrogante. Ele quer morrer. Ei, seria bom se ele morresse. Quando ele estiver morto, podemos apenas procurar em seu corpo. Tenho certeza de que ele tem muitas coisas boas. Os mestres da área viram Fei correndo, e todos tiveram reações diferentes. Alguns deles levantaram suas vozes para avisar Fei sobre os perigos, alguns deles zombaram de inveja, e alguns deles queriam vê-lo em apuros. Eles tinham seus próprios planos e voltaram para o que quer que estivessem fazendo depois que Fei passasse por eles. Fei parou em frente a uma estátua marcial que tinha a forma de um guerreiro humano e tinha mais de 90 metros de altura. Este deve ser a primeira estátua marcial mostrada no mapa. Fei pensou. Havia um total de 36 estátuas marciais no mapa secreto, e elas foram numeradas de 1 a 36, onde o número 36 era o que estava localizado no interior do Palácio Mítico. Cada estátua marcial representava uma região, e cada região ficava mais perigosa à medida que se aprofundava. Que técnica tem essa estátua marcial? Fei pensou ao usar sua energia espiritual para tocar essa magnífica estátua.
Depois que ele fechou os olhos e sentiu por um tempo, ele abriu os olhos e murmurou em satisfação. Então isso é punho relâmpago crepitante. E, uma técnica de classe lua nova. Eu posso ensiná-lo ao tio Lampard. É uma técnica elemental do tipo relâmpago. Como Fei praticava as técnicas gravadas no pergaminho roxo, sua energia espiritual era agora extremamente forte. Comparado com outros mestres que precisavam de meio-dia ou mais para obter uma técnica de uma estátua marcial com sucesso, Fei precisava de apenas 10 segundos. Era inédito. Depois que Fei herdou a técnica da primeira estátua marcial e estava prestes a avançar, uma série de risos calmos e frios soou. Como um fantasma, uma pitada de energia viciosa disparou contra o coração de Fei pelas costas sem emitir um som.